Bom, boa tarde a todos. Nessa aula aqui, eu vou ensinar a vocês como mudar o tipo dos atributos que são utilizados pela gramática. Como vocês se recordam, a gente está utilizando uma gramática com atributos. Então, na gramática, nós temos o símbolo inicial, os símbolos não terminais, do qual o símbolo inicial faz parte, o conjunto de terminais e as regras de produção. Então, aos símbolos terminais ou não terminais é associado um atributo. E o tipo desse atributo ele pode ser modificado a partir da construção percent union, que a gente vai discutir aqui. Então, aos terminais ou não terminais e também ao símbolo inicial, a gente tem associado aos atributos. E as regras de produção, já que a gramática é uma quádrupla, né? A gente tem as ações semânticas que manipulam esses atributos, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bastante simplificado, que não está completo, mas que vocês podem completá-lo depois. Isso vai ficar como exercício para vocês, né? E eu vou ensinar como mudar o tipo desses atributos aí, usando a construção percent union. E vocês podem utilizar isso posteriormente para guardar em cada símbolo terminal ou não terminal o código gerado por esse símbolo, ok? Então, o tipo de YYSType pode ser definido a partir da construção percent union. E o exemplo que eu vou mostrar aqui vai ilustrar isso para vocês, né? Normalmente os terminais e os não terminais têm o mesmo tipo de atributo, né? Normalmente. Porém, os atributos podem diferir, se você quiser, né? Então, em uma árvore de sintaxe abstrata, os terminais podem ter tipos diferentes dos não terminais. Por exemplo, o atributo de um terminal pode ser o inteiro, enquanto o atributo de um não terminal pode ser um ponteiro. Então, normalmente, às vezes, no IAC a gente usa os não terminais para construir uma árvore sintática, né? Uma árvore de sintaxe abstrata, uma asa, né? E depois nós percorremos essa asa para gerar código, né? Na aula sobre geração de código intermediário eu devo falar um pouquinho sobre como isso é feito. Mas por enquanto o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai guardar o código gerado por cada terminal ou não terminal no atributo desse terminal ou desse não terminal. Então, por default, o atributo de YYSType é inteiro, né? Então, se você quiser mudar esse atributo, esse tipo de YYSType, ou seja, se você quiser mudar o atributo de terminais ou não terminais, você vai utilizar a construção percent union. Por que o IAC ele usa union? Né? Para economizar espaço de memória, tá? Porque, por exemplo, a union vai ser uma estrutura de dados e ela pode ser utilizada tanto para terminais quanto para não terminais. Então, para o código ficar compatível, né, tanto para terminais quanto para não terminais, quando você faz uma atribuição, você usa esse union e você especifica o campo da union que você vai utilizar. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente tem o gram.y, né? Aqui a gente tem os includes, né? A gente vai usar funções que manipulam strings e vai usar funções básicas de entrada e saída. Então, include string.h, include standard.io.h. E a gente tem uma função de error aqui que a gente chama de YY-error, né? Esse percent union aqui, char_str, veja que a union nesse caso aqui ela só tem um campo, tá? Mas ela poderia ter mais campos aqui, todos compartilhando a mesma posição de memória, né? Mas nesse caso aqui a gente só tem um campo, né? Ela vai gerar, quando você compilar, esse typedef aqui no arquivo de saída, né? Então essa construção aqui gera typedef union char_str64 yystype. Então você mudou o tipo de YYSType para ser uma union. No %type a gente vai definir quem são os não terminais da minha gramática e o atributo associado a esses não terminais. Então os não terminais são artigo, substantivo e sujeito. Ok? E o atributo associado a esses não terminais é string, que é o campo string da union aqui, str. Ok? Na construção %token, a gente vai dizer quem são os terminais, agora os terminais, né, da nossa gramática.
e qual vai ser o atributo utilizado por esses terminais. Então aqui, né, a gente vai usar o mesmo atributo str, tanto para terminais aqui quanto para não terminais. Nota que eu especifiquei aqui os terminais em letra maiúscula, ok? Porque esses terminais, eles vão gerar defines, né? Então, %token, como a gente viu na aula anterior, eles geram defines, né? Ok? Então, aqui, com %type, a gente especifica que os símbolos artigo, substantivo e sujeito são símbolos não terminais, ok? E especifica também qual o campo da union que eu vou usar como atributo desses símbolos não terminais aqui, artigo, substantivo e sujeito, ok? E aqui com %token a gente especifica quais símbolos aqui são símbolos terminais da nossa gramática, tá? E o atributo desses símbolos terminais vai ser o campo str da MeUnion também, ok? Quando você, no léxico, vai setar esse atributo str, né, você vai fazer, no caso, uma cópia desse atributo para YYEval. Né? E YYEval é do tipo YYSType, né? Que por sua vez, a gente viu no slide anterior, é o MeUnion. Então, lá no léxico, você vai fazer um string copy, né? Para YYEval.str, da string, no caso, ou do código, né? No caso, vai ser uma string aí, né? Então, como que funciona isso, né? A análise sintática, ela é ascendente. Então, a primeira coisa que vai acontecer, né, vai acontecer no léxico, ok? Então, quando você encontrar espaços em branco, você vai ignorar, certo? Quando você encontrar a string o, certo? A sua ação vai ser imprimir YYText, né, que é o lexema do seu token, né? Certo? E você vai fazer o seguinte, você vai copiar esse lexema para yylval.str, porque yylval guarda o atributo do terminal o, ok? E a gente vai retornar o quê? Vai retornar o define o. Por quê? O %token o gerou um define, então eu vou retornar esse define, que é o define o, ok? Eu retorno isso para quem? Para a função que chamou a YYLex, foi a YYParse. Então, a YYParse, ela está fazendo análise sintática, ok? Então, quando eu der return o, eu vou estar retornando esse o, né, para YYParse. E a YYParse vai casar esse o com a construção artigo aqui, né? Então, vai casar esse o aqui com o não terminal artigo. Então, a gente tem a regra de produção, artigo levando em o. Qual que vai ser a ação semântica quando acontecer esse casamento? Eu vou copiar para $, que é o atributo de artigo, que é do tipo string, $1. Quem que é $1? $1 é o atributo de o, que foi setado pelo analisador léxico, ok? Pela função YYLex, que é o quê? É o entre aspas, ok? Então, o entre aspas vai ser copiado para artigo. Então, o artigo vai ficar com o entre aspas, ok? E aí, depois eu vou imprimir artigo, %s, barra n. Então, eu vou imprimir aqui o que eu acabei de copiar, ok? A mesma coisa se for a. Então, se for a, eu vou copiar o atributo de a, do não ter, do... Então, se for a, eu vou copiar o atributo do terminal a, azão aqui, né? Para $. Qual que é o atributo de azão? É azinho entre aspas, né? Então, eu vou copiar azinho entre aspas aqui para $. $, é o atributo de artigo. E aí eu vou imprimir também aqui artigo, %s, $, né? Ok? Se for gato, cachorro ou comida, né? Eu vou fazer a mesma coisa, né? Copiar $1 para $, aqui eu copio $1 para $, e aqui eu copio $1 para $, também, mas aqui eu escrevo que esse $, no caso, que eu acabei de copiar, é um substantivo.
Mas o símbolo inicial da minha gramática é sujeito. Então, a minha análise sintática ela vai começar por aqui, ok? Então, eu vou identificar um artigo. Se eu não identificar um artigo como primeiro símbolo, eu tenho um erro sintático, ok? Se eu tiver um artigo e um substantivo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a string que está em artigo, no não terminal artigo, eu vou copiar para o atributo do não terminal sujeito. Então, eu vou copiar $1 para $. Vou copiar um espaço para o atributo do não terminal sujeito também. Vou concatenar, no caso aqui, um espaço com o atributo do não terminal sujeito. Então, vamos supor que eu digitei o gato. Então, ele vai copiar o O para sujeito, depois vai copiar um espaço em branco, então vai ficar O e um espaço em branco, e depois vai copiar gato, vai concatenar gato, no caso, na string cat aqui, vai concatenar gato com sujeito. Então, o sujeito vai ficar sendo o gato. Né? Então, se eu imprimir aqui, o sujeito é %S, ele vai imprimir para mim o sujeito é o gato, porque o gato é o que está em $. Né? $, é o atributo de quem? De sujeito. Ok? Então, esse analisador aí, ele pode ser completado, tá? Vai ficar como tarefa para vocês completá-lo, ok? Colocando aí o predicado, né? O predicado vai ser verbo mais objeto, né? Verbo e objeto, ok? E isso permite a vocês, tá? Fazer transformações. Por exemplo, se você digitar uma frase na voz ativa, você pode passar essa frase para a voz passiva, ok? Então, não só você consegue identificar quem é sujeito, quem é predicado, quem é verbo, quem é artigo, quem é substantivo, como também, se você quiser, você pode fazer transformações, ok? Esse aqui é um exemplo banal, mas, por exemplo, vamos supor que você queira gerar código. Então, por exemplo, você viu um identificador. O que você poderia fazer? No atributo desse identificador, você poderia emitir o código que esse identificador está gerando. Ok? Aí, quando você chegasse numa construção mais complexa, como, por exemplo, identificador recebe expressão, você teria, por exemplo, em $1, o código que o identificador vai gerar, e em $2 você teria o código que a expressão vai gerar, e você poderia manipular $1 e $2 para gerar o código que a ID recebe expressão vai gerar, ok? Então, isso permite a vocês, já que cada não terminal gera o código de máquina correspondente a ele, permite a vocês gerar código de máquina, tá? Usando essa ideia aqui. Né? Então, no caso aqui, esse atributo aqui, tanto para terminais quanto para não terminais, guardaria o código de máquina que o terminal ou não terminal ele está gerando, ok? Na função main eu não tenho arquivo de entrada, né? Não vou setar o y no yin, eu simplesmente chamo a função y_parse e retorno 0 aqui, ok? Então, agora nós vamos executar esse código aqui. Eu devo mostrar para vocês aí como que é a execução desse código e vai ficar como exercício para vocês fazer completar esse exemplo, tá? Vai ficar como exercício para vocês completar esse exemplo que eu vou estar mostrando aqui. Então, nós temos aqui nossos dois arquivos, gram.y e gram.l, né? Esse aqui é o arquivo do Bison, esse aqui é o arquivo do Flex, ok? Esse exemplo é o cap2 exemplo 4. Então, nós vamos começar rodando o Bison, né? Então, Bison -d gram.y. Ele gerou aqui para mim um gram.tab.c e um gram.tab.h, certo? Agora eu vou rodar o flex. Então, flex gram.l, ele gerou para mim flex.yy.c. Em seguida, eu vou criar os .bj a partir dos .c. Então, gcc -c para criar .o, gram.tab.c. Ele deu um warning aqui no caso, porque você colocou o protótipo da YYLex, no caso, né?
Então, dentro da YParse ele vai dar um erro, mas ele vai dar esse warning aí, mas você pode ignorar, né? Em seguida, você vai rodar gcc-c lex.yy.c. Ele vai gerar o lex.yy.o. Agora você pode usar o gcc para linkar esses dois arquivos, né? Então, gcc-o grão, ou grão.ez, né? Tanto faz. Lex.yy.o, grão.tab.o. Então, ele gerou aí o grão.ez. Então, agora eu vou executar o grão.ez, então, ponto barra grão. Vou digitar aqui o gato. Então, ele deu aqui para mim, ó, ytext.o, né, artigo o, ytext gato, substantivo gato, e o sujeito é o gato, ok? Eu vou dar um Ctrl C aqui para parar, ok? Então, esse daí foi o nosso exemplo aí de como usar o IAC para manipular os atributos aí, ok?